Olá, estamos começando mais um episódio do Amazônia Empreendedora, podcast parceria aqui com o Jornal do Comércio, com patrocínio do INDT. Toda semana a gente traz aqui um especialista, uma pessoa para falar, um técnico, um professor, para falar sobre educação, empreendedorismo, inovação, tecnologia e falar dos principais iniciativas que estão acontecendo aqui no Amazonas, que não deixa a desejar a nenhum lugar de São Paulo e de outras capitais, de outros lugares do Brasil. E hoje nós vamos falar um pouco de educação com a Eliana Cássia de Souza, ela que é empresária do ramo educacional, formada em enfermagem, com especializações em gestão hospitalar, governança corporativa e gestão para instituições de ensino com ênfase em planejamento, e ela também atua como Master Coach. Ela é fundadora do grupo Literatos Educacional, que é uma escola muito grande aqui, um centro educacional muito conhecido, e ela também é diretora-presidente do Centec, que é o Centro de Ensino técnico. Ensino Técnico. Nós vamos falar hoje um pouco sobre essa questão da educação, de formação, de capacitação de mão de obra, que é ainda, pelo incrível que pareça, a gente ainda sofre e está sofrendo cada vez mais com essa questão de falta de mão de obra qualificada. Eliana, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição e de aceitar nosso convite, estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante, né? Que não tem como a gente fugir da educação. Me fala o seguinte, como começou o projeto do Centec? Então, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Porque falar de empreendedorismo, de educação e na Amazônia é apaixonante. Eu já trabalho com educação há mais de 30 anos. Primeiro, sim, eu fundei o Grupo Literatos. Em 2016, eu acabei, naquela época de consolidação, vendendo para Estácio, né, a faculdade, mas eu não consegui ficar longe da área de educação. E aí eu fundei o Centec e o ITEAM. Então, hoje eu estou à frente do Centec e do ITEAM. O Centec é uma escola de formação técnica e o ITEAM é um instituto que trabalha também com formação de pessoas para a indústria 4.0. Já é mais direcionado para a indústria? Para a indústria 4.0. Então, no Centec eu tenho cursos técnicos, que é o pós-médio. A pessoa termina o ensino médio e ela procura uma formação antes da faculdade. Dependendo do eixo tecnológico, uma formação que vai demorar 1 ano ou 1 ano e 8 meses, se for na área de saúde, e aí ela vai normalmente depois para uma faculdade. Chega a ser aquela faculdade de 2 anos que a gente falava um tempo atrás, tinha um negócio de falar, é o ensino. Ele tem. Ele chega a ser de terceiro grau? Não. Ele continua técnico como se fosse um ensino médio? Nós temos a educação básica para a gente poder desenhar, educação básica, que é o infantil, fundamental e médio. Aí nós temos o ensino tecnológico, que é esse que você está falando de 2 anos, sim, e tá. a graduação. Os dois são de terceiro nível. E no meio dos dois, eu tenho educação profissional, que é um ensino pós-médio, chamado de ensino técnico, que são realmente as pessoas que hoje estão faltando nos lugares. Por quê? Nós temos até um número razoável de engenheiros, médicos, enfermeiros, dentistas, mas o pessoal para fazer a mão de obra, por exemplo, no hospital, é o técnico de enfermagem, é o técnico de radiologia, é o técnico de nutrição. Na indústria, é o suporte, né? Isso, na indústria 4.0 é o técnico em eletrônica, é o técnico em automação, que hoje o distrito sente muito isso, porque além de estar faltando profissional, está faltando profissional com habilidades para a indústria 4.0. Porque mudou muito rápido a tecnologia, né? Eu acredito que depois da pandemia, no pós-pandemia, a internet, a informática, enfim, essa parte de tecnologia se desenvolveu muito rápido, né? Entrou muito mais na nossa vida e muito mais na dinâmica das empresas também, né? E aí as pessoas não estão. O ensino de terceiro grau, que é um ensino de faculdade que demora 4, 5 anos, não consegue acompanhar e ter pessoas habilitadas para trabalhar num mercado tão dinâmico como a gente está vivendo. Então, hoje a maior discussão de uma empresa é o seguinte: se ela receber um engenheiro ou mesmo um técnico do mercado de trabalho, da formação como ela é hoje, ela vai demorar dentro da empresa 1 ano ou 1 ano e meio para ele se adaptar àquela planta daquela empresa, àquele processo daquela empresa. Sabe como que está sendo hoje a educação? Ela tem que ser customizada por indústria.
Então, por exemplo, Por segmento? por segmento. Não, Por indústria mesmo. Por indústria. Agora a gente está com um projeto no distrito, dentro do ITEAM, que é o Instituto que atua para a Indústria 4.0, que uma empresa chega até nós e fala os meus principais problemas a resolver aqui dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, são esses os desafios que nós temos. Então, eu quero uma graduação customizada, que vai sair pessoas formadas para atender os meus problemas. E o MEC hoje já entende isso, e o currículo vai atender o currículo mínimo e mais o currículo que a empresa necessita. Então, o curso tem que ser customizado. Mas isso é um desafio, é um trabalho imenso e que a gente está começando agora nesse movimento, mas para que a gente tenha realmente que as indústrias possam crescer, que os negócios possam crescer e que a gente tenha uma região mais desenvolvida e sustentável, né? Com certeza, você falou tudo, porque É isso que está acontecendo. se não tem esse suporte da educação, como é que a gente vai desenvolver as empresas? Que a empresa precisa de todo mundo, né? Precisa. Ela precisa desde a pessoa da portaria até o CEO, o CEO, né? entendeu? Então a gente tem que pensar no holístico, né? É. E aí eu vou te trazer mais um problema dentro da educação, que é o que a gente também enfrenta, né? Eu defendi agora meu doutorado em janeiro, na área de educação, e a minha tese é sobre a necessidade de desenvolver competências comportamentais para o trabalho. Por quê? A empresa, ok, você tem um bom engenheiro formado, um técnico formado, nós contratamos, e acho que você já passou por essa experiência, contrata pelo conhecimento técnico e demite pelo comportamento. Gente, é incrível sempre, isso. Eu acho incrível isso não que é você está sempre? falando. É sempre. E sabe o que me remete, gente? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, há muitos anos, eu era menina em São Paulo, tinha acho que 14 anos, e tinha aquele chefe, aquela figura daquele cara mal encarado, que chegava bravo com aquela bolsa, malinha, sentava, não olhava para ninguém. Bom hoje. Ficava todo mundo com medo, porque não sabia, mas como ele era uma pessoa técnica naquela época, né? Então a gente era obrigada a suportar aquela figura por 30 anos dentro de uma empresa. O cara passava lá a vida inteira infernizando a vida dos outros e ficava lá. Hoje acabou isso. Ninguém aguenta mais esse tipo de pessoa. Fala um pouco sobre isso pra gente. E aí, qual é o maior problema disso? É que o MEC ou o Conselho Estadual de Educação, os currículos não obrigam que as instituições de ensino coloquem no currículo este conteúdo, as soft skills, só as hard skills, que são as competências técnicas. Gente, mas é um absurdo Então, o meu trabalho foi exatamente nisso. Eu quero contribuir com política pública para que ele possa incluir isso e seja um currículo obrigatório. Então, o que a gente vai trabalhar? Responsabilidade, a questão que a gente estava falando há pouco, pontualidade, trabalhar em equipe, a liderança, a empatia, a escuta, né? Então, essas competências, ninguém fala. Eu fiz faculdade, em todas as vezes que eu estive no banco, né, estudando, nunca ninguém me falou sobre isso. A gente tinha muita sorte quando trazia isso do berço, né? Ou já nascia com o DNA de uma pessoa mais equilibrada, mas, na verdade, a gente precisava ter essa discussão dentro da academia. E a gente não tem isso. Então, o mercado hoje, ele está sofrendo extremamente com isso, porque ele não consegue ter pessoas, além da competência técnica, agora com a comportamental também. Até porque ele, não sei se isso é uma questão que eu vejo, posso estar completamente errada, até a minha visão de mundo que eu percebo hoje, que também, depois da pandemia, a gente estava falando da questão da inovação tecnológica e tal, eu achava que as pessoas, depois da pandemia, elas iam ficar mais amorosas, mais empáticas, né? Porque a gente viu que um problema que acontece de uma pessoa doente pode contaminar todo o entorno, então eu achava que a gente ia ser um pouco mais solidário com o outro. Mas eu tenho percebido, pelas coisas que a gente ouve, até porque eu sou jornalista, sou obrigada a acompanhar notícias de todos os jeitos, né? E eu sei que os meios também, eles acabam tendo mais... Hoje a gente tem rede social, então você também... As informações acabam chegando mais para você do que antigamente, a gente sabe disso. Mas a quantidade de pessoas malucas e doidas e a saúde mental do trabalhador, das pessoas de um modo geral, eu acredito que isso esteja bem afetado, né? É verdade, eu acho que a pandemia, ela contribuiu muito para isso, para esse desequilíbrio, né? As pessoas ficaram... a gente passou... Foi um momento muito difícil, né? Estamos traumatizados, talvez? Acho que a gente está traumatizado, as pessoas ficaram traumatizadas. Para a gente, enquanto instituição de ensino, foi uma sacudida, porque eu não tinha na escola o EAD, a educação à distância. Eu me vi desesperada da noite para o dia, os meus alunos não podiam chegar até a escola e eu tinha que passar o conteúdo e não tinha. Então, acabou fazendo com que eu desenvolvesse muito rápido. Hoje a gente oferta no presencial 25 cursos técnicos e no EAD 15 cursos.
que para a nossa região foi maravilhoso. Você imagina que, além de tudo, a gente tem a questão, nesse geográfica. estado que nós estamos, da logística para chegar, para essas pessoas chegarem até aqui. Então, a gente pode hoje E alcançar... custo, não é todo mundo também, a pessoa mora longe, como é que vai não mudar tem para Manaus? condição Né? para mudar. Exatamente. Deslocamento diário, essas pessoas que só podem vir de barco. Sim, então, a parece pandemia, isso. para a gente, foi bom. Mas para o trabalhador, deu uma sacudida e cada um respondeu de um jeito, né? Tem pessoas que, é verdade, ficaram mais amorosas, maior compaixão. Sim, passaram a entender melhor, né, a situação, a sociedade de uma forma geral, mas a gente ainda tem. E quando você fala de soft skills e puxa isso para a educação, eu imagino que seja realmente um grande desafio. Muito. Para trabalhar lidar isso. Com isso. Então, aí vem outro desafio, que são, quem é que vai trabalhar isso? Os professores. Então, a gente também tem que, quando você pensa em empreender na educação, a formação de professores também é importante. Porque esse profissional tem que estar preparado para trabalhar essas competências nos alunos. Preparado e com vontade. Porque quando ele não tem essa obrigatoriedade no currículo, por isso que eu estou falando que é tão importante estar na política pública, ele faz se ele quer, ele faz se ele compra o propósito da escola. Então, desde que eu comecei a trabalhar com creche, que meu primeiro negócio foi uma creche que recebia bebês de 3 meses, a minha preocupação já era a questão dessa parte, e nem se falava nisso, porque isso eu estou falando de mais de 30 anos atrás, né? Foi em 91 a primeira escola. Então, ninguém pensava nisso, mas eu já ficava pensando, essa criança passa um tempão aqui. Então, quais são os hábitos, quais são os comportamentos que ela tem que desenvolver aqui, que o pai está privado de fazer? Mas nem toda instituição de ensino tem isso como propósito, né? Então, quando o aluno ele está numa instituição que pensa nisso, e eu acho que agora vai ter uma cobrança, eu estava até lendo uns artigos mais recentes, acho que vai começar essa cobrança a desenvolver, porque as empresas estão sentindo muito isso, né? E a empresa ela tem tolerância para a falta de conhecimento técnico, porque ela treina, ela manda para fazer um MBA, ela manda para fazer um doutorado. Isso mesmo. Mas o comportamento ela não tem mais. Porque como é que você vai mudar, né? É muito complicado. E mudar comportamento tem que ser um profissional, por isso também que eu acabei fazendo minha formação em coach, né? Porque quando você Para entender melhor, para entender melhor. Tanto é que eu me formei, mas eu nem apliquei, nunca agi como coach. Mas serviu para dentro do meu negócio, sim, nos meus treinamentos internos, nas minhas conversas com os colaboradores. Os professores, até na formação de professores, porque às vezes é uma palavra que você tem que falar, porque cada um tem as suas dores, cada um tem os seus problemas. Sim, cada um vem de uma realidade, né? Eu falo que cada um de nós vive no universo, porque cada pessoa traz consigo a educação de casa e a visão de mundo dela dentro do que ela vive, né? Então, e aí, que ela desenvolve. O que eu acredito? Que você tem que ter um time que acredita no teu propósito. Então, é assim, aqui na escola nós acreditamos que desenvolver competências comportamentais é importante. E isso a gente leva para o Instituto também. Então, todo o nosso curso de pós-graduação, de MBA, começa com o perfil comportamental. Então, a gente faz o laudo do perfil e com os alunos do técnico também. Faz um laudo do perfil para ele saber, eu sou aquela pessoa que sou mais relacional, eu sou mais dominante. É até um autoconhecimento. Um autoconhecimento. Menina, eu quero estudar lá. Posso fazer algum curso? Né, Rogério? Bora para lá. Eu tenho mais foco em resultado. Você faz para cada aluno? A gente faz com cada aluno. Deus. Aí ele recebe a devolutiva para ele se conhecer, até para saber onde ele se enquadra. Claro. Porque tem aquelas pessoas que querem ficar na frente do computador, não querem conversar com ninguém. Exatamente. Né? É o perfil dele. E tá tudo certo, porque precisamos de pessoas assim. Muito. Já pensou se for todo mundo relacional, todo mundo rindo, batendo papo? Vai virar uma bagunça essa empresa. Então tem que ter aquele mais focado, tem que ter aquele mais relacional, tem que ter aquele que cumpre meta, que adora cumprir meta. Tem gente que você vai falar assim, olha, você vai viajar pela empresa amanhã. Ele já está no aeroporto, manda alguém levar a mala. E tem outro que ele vai travar, vai morrer, vai passar mal, porque ele precisa de 15 dias para se organizar. Ter que sair, que ele tem que largar tudo. Como é que vai estar o tempo lá? É perfil. Exatamente. É perfil. Aí a gente lauda, e aí ele começa a entender quem ele é e onde ele vai ter mais sucesso no mercado de trabalho. Então, isso todo é um trabalho, mas como eu te falei, a empresa tem que ter esse propósito, porque é mais custo, é mais treinamento de pessoas. Mais tempo, Eliana, eu fico pensando. Mais porque tempo. Assim, você vê que hoje você gerir um negócio no planeta Terra.
no país Brasil E no Amazonas. e no Amazonas. E no Não, Amazonas. são É muitos desafio. é muito desafiador, né? É É. inteligência artificial chegando, é concorrência, é muita coisa que, né, impostos, mudança Mudança tributária, que tributária, ninguém sabe, tá né? todo mundo nervoso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande para a empresa também, no sentido de que ela tem que cuidar do negócio dela, mas tem que cuidar, lógico, da mão de obra dela, que eu acho que é o insumo mais É o que a importante, gente tem de porque mais importante. quem faz as empresas são as pessoas, né? Exatamente. Se não tem as pessoas, como é que a empresa... Não adianta você Tem ter uma, um cara é, brilhante e não ter não tem. Tem uma frase de Henry toda a Ford que turma. ele fala assim: me tirem tudo, tira a máquina, tira os prédios, tira a estrutura, mas me deixe só as pessoas. Porque é as pessoas que reconstroem tudo. Então, se a gente não investir. E ainda tem aquele gestor que você falou, que era de cara feia, ainda tem isso no mercado. Ainda tem outra coisa, sabe? Ainda tem. Tem, mas é o seguinte, o que eu acho que está mudando muito, porque hoje eu percebo assim, muitas empresas trabalham por projeto e formam Sim. equipe, né? Ah, então eu vou chamar o Isso. fulano, eu vou chamar o cicrano, né? Vou chamar o desenvolvedor daqui. Eu trabalho muito com inovação e tecnologia, então eu vejo muito isso acontecendo em alguns lugares. Sim. Então você vai lá e monta um time para fazer um determinado projeto para a indústria 4.0, para alguma Perfeito. indústria. Acontece muito isso, né? É. E aí os perfis, eles têm que se entender, têm que se relacionar ali, né? Não é que você é obrigado a gostar da pessoa particularmente. Se gostar, melhor. Se não gostar, tudo bem. Mas naquele ambiente de trabalho, Tem que ter. você tem que manter ali aquele profissionalismo para tentar fazer com que aquele projeto seja o melhor possível. Então, é também um desafio. Acho que é por isso que essa figura está mudando um pouco. Porque a pessoa tem que se enquadrar, se ela não tem mais espaço em lugar nenhum, vai embora né? mesmo. E outra coisa, sabe o que eu penso também? Eu queria ouvir sua opinião sobre Aham. isso. É o seguinte, que nós viemos de uma geração que a gente entrava na empresa e ficava 30 anos, fazia carreira lá, comprava luta, briga pela empresa, vestia o chapéu, Trabalhava a roupa, de segunda a o segunda. sapato, enfim, tudo. De segunda a segunda. Hoje esses meninos mais Não novos, assim, você falou uma coisa que o menino não gostou. Gente, eu falo isso por experiência própria, porque eu sou jornalista, trabalho com muitos outros jornalistas. E às vezes você fala uma coisa pro bem da pessoa e a pessoa assim, se sente ofendida demais, ela não quer ouvir, ela não tem iniciativa. Eu sinto muito isso, Helena. Não tem iniciativa, é exigente, ele quer saber quanto que ele vai ganhar, mas ele não está preocupado com o que ele tem para fazer, quais são as demandas, né? Que a gente queria saber o que a gente tinha que fazer, o nível de responsabilidade que a gente vai assumir. Mas é uma geração que está preocupada com qualidade de vida. Isso é verdade. Eles não se sacrificam como a gente se sacrificava, né? Então, é assim, final de semana, acabou. Não tem empresa. A gente não. Se a empresa pedisse, você estava lá dentro, né? E feliz ainda. Não, até hoje, né? Não sei o seu negócio, mas o meu... O meu também. Eu trabalho com clientes, domingo à tarde, né? Tem entrevista segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu tenho que estar domingo ali trabalhando, né, para organizar isso. Mas essa nova geração não. Eles também não estão preocupados com dinheiro. Eles estão preocupados com a qualidade de vida. Esses dias eu estava vendo também que mudou até o perfil das saídas noturnas, né? Ninguém mais quer ir para barzinho, ninguém quer mais sair à noite, quer acordar cedo para correr no domingo. Então, é outro tipo de pessoa. Então, se a gente não estiver preparado para receber essas pessoas no nosso trabalho, entender que é assim e que eu tenho... E tentar tirar o melhor disso. É isso. Isso aí, tentar tirar o melhor disso. É não forçar, é saber que ele vai produzir muito bem. Eu tive pessoas na pandemia que ficaram em home office que produziram muito mais. E quando acabou, eu falei, fique em casa. Exatamente. Porque a produção era muito melhor. Sim. Então, eu sou uma dessas, Eliana. Eu amo trabalhar em home office. Mas eu também gosto de trabalhar. E eu sou super produtiva, sabe? Porque eu sou organizada, com os horáriozinhos, eu sei que eu tenho que fazer naquele horário. Então, eu consigo muito bem fazer isso. E tem gente que não. Por exemplo, tem gente que tem perfil para estudar à distância. E tem pessoas que não têm perfil para estudar à distância. Então, a história do perfil ela é extremamente importante. Então, se um curso, né, se uma formação começa dando essa visão, que muita gente nunca ouviu nem falar nisso. Às vezes, marido e mulher têm perfis diferentes, acha que um está fazendo raiva com o outro. Por exemplo, eu acordo ligada, eu dou um pulo da cama e estou ligada. Mesma coisa. A minha filha, 1 hora para ela estar acordada. Então, quando a gente viaja juntos, ela fala, mãe,
Daqui 1 hora, tá? E eu sou daquela que fico esperando no relógio. Aí Pra eu falo, tomar café da manhã, bora que vai minha passar filha daí. deu 1 hora. Mãe, não é bem assim, é mais ou menos Funciona 1 de hora. outra forma, né? Então, cada um é um, né? Então, a gente tem que estar atento para E essas você acha que as situações. empresas elas estão com esse olhar atento em relação a isso? Alguns gestores sim, mas ainda tem aqueles que não abriram os olhos ainda, mas eu acho que hoje a E maioria eu acho que sim. indústria é mais difícil, né, Helena? Na Porque indústria é eles mais são difícil. muito rigorosos, É. eles têm Tanto é que quando muito a gente coloca no currículo processo. isso, mas para que precisa disso? Negócio de liderança, perfil comportamental. Aí a gente tem que explicar a importância disso no começo, para motivar, porque senão os cursos ficam assim, primeira semana todo mundo motivado, depois acabou. Exato. Depois acabou. E também aquela pessoa ela não vai se habituar ali naquele contexto ali. Contexto, Porque tem outra exatamente. coisa também, né? Eu acho que você trabalha com os 2 tipos de educação e para outros segmentos, Uhum. que é assim, aquela pessoa que tem perfil para a indústria, Sim. que é aquele que gosta de chegar às 7 horas da manhã na fábrica e sair 7 horas da noite. Sim. Eu sou casada com pessoa de indústria e meu marido... É uma religião, eu falo que indústria é uma religião, você tem que gostar. Eu acho que eu não ficaria um dia trabalhando dentro de uma indústria. Já fiz alguns trabalhos, porque, gente, é aquela coisa de processo, é a rotina, você entra tal horário, você sai tal horário, você tem o horário do almoço muito ali certinho e tal. Então, aquele desenho, ele é muito certinho. E tem que ter perfil para isso. Tem que ter perfil, senão a pessoa não suporta um ambiente desse, adoece, né? A pessoa acaba adoecendo, não aguenta ficar lá. Mas cada um é um, cada um tem esse perfil. Nossa, então... mas eu achei fantástico, porque você começa pelo começo, né? Que é vem do lado comportamental, e aí trazer isso junto com a parte teórica, né, da pessoa. Para que tente andar junto, né? Para que a pessoa se autoconheça. E ela saiba para onde ela vai, porque ela está perdida. A gente recebe muitos jovens perdidos, né? Mas é verdade, a gente também não era? É muito cedo para decidir, né? Muito cedo para decidir, falta o autoconhecimento. Então, você dá aquele choque assim, de realidade, a pessoa já começa, opa, parece que... E o adolescente, né, 17, 18... ele é muito cobrado pela sociedade, né? Como nós fomos também na nossa época, a gente é muito cobrado. O que você vai fazer? O quê? Você vai se formar. E a pessoa está ainda se conhecendo, ela ainda não tem certeza do que ela quer, e principalmente hoje em dia que são tantas carreiras novas. E tem carreiras que ele nem sabe que vai existir e outras que vão acabar, né? Então, está muito rápido tudo. Então, imagine esse jovem, ele está angustiado também. Exatamente. Né? Gente, a gente tem que ver o lado de todo mundo, né, Helena? Porque tem o lado da empresa, do empreendedor, né? De todos, da educação e do ser humano, que é esse material, esse insumo tão importante aí para o futuro dos negócios. Porque eu penso o seguinte, sabe o que eu penso muito, Helena? É o seguinte, que os diretores que estão à frente hoje de indústria, de empresas, né, geralmente já estão numa base de 50, 60, 65 anos. Isso. Essa pessoa, ou ele já está aposentado, ou ele vai se aposentar brevemente, nos próximos 4, 5, 10 anos, no máximo. Talvez não chegue nem a tanto. E essa nova geração que está chegando, você imagina essas indústrias todas, com esse povo os novo, bancos, né? Com essa situação nova. Todos. Então, assim, a gente vai precisar de muita gente boa para estar à frente dos bancos, do comércio, dos grandes varejos. Para crescer, né? Para desenvolver. Para continuar esse trabalho e melhorar cada vez mais. Então, né? assim, o papel da instituição de ensino é fundamental, das instituições de ensino é fundamental, né? Elas têm uma importância muito grande. E se cada gestor de uma instituição dessa tiver porque tem que ter propósito aliado à questão do empreendedorismo, porque só empreendedorismo ele não se sustenta, né? Vai ser uma escola ruim. E hoje o mercado está muito seletivo. Pessoas preparadas, porque eu acho que principalmente o empreendedor, ele tem que ter muita soft skill, porque você é testado, desde o pequenininho até o grande, você é testado de todas as formas, a sua resiliência, a sua organização, emocional o tempo todo. Exatamente, então realmente são muitos desafios. Muitos, mas assim, é apaixonante, quem entra na área de educação não consegue sair, porque você vê a transformação social, a transformação das famílias, o crescimento daquelas pessoas nas formaturas é muito bonito de ver, né? Saber que você contribuiu para a formação, e acredito que mais adiante, então, vê-los no mercado de trabalho, em cargos importantes, em lugares. Muitos voltam para dar aula, eu encontro em hospitais, quando o pessoal da área de saúde, é gratificante. Então, quem é apaixonado por educação, que passa por isso, vai numa formatura e vê aquela primeira pessoa da família formando, o pai abraçando, a mãe abraçando o filho, porque todos fazem sacrifícios, né? São pessoas que a gente sabe que tem, ainda mais lá no técnico,
é uma formação que é onerosa, apesar que a Sim, mensalidade tem um sim. preço bem acessível, mas é oneroso para as pessoas. E não Então, é é só recurso financeiro, é a tempo, dedicação, o deixar a tempo. família, deixar filho muitas vezes, né? Mães que deixam criança em Que deixa casa. as crianças em casa. Então, assim, eu cada vez mais eu não consigo sair, acho que eu não vou conseguir me Que aposentar bom, nunca. ótimo, então continue. Querida, nós estamos Obrigada. chegando ao final. Certo. Queria agradecer muito a sua Eu adorei, participação, muito obrigada, maravilha. Olha, tá? que você tenha muita saúde Amém. e sabedoria para Obrigada. continuar os teus negócios, porque realmente a educação é fundamental e a gente Verdade. percebe que cada dia que passa, a gente precisa acreditar e investir na qualidade do ensino desse pessoal que vai aí amanhã assumir as empresas. Isso. Então, muito obrigada pela sua Obrigada participação. também, parabéns pela iniciativa, viu, por Obrigada. ter esse espaço aqui que é fundamental. Muito Que bom. obrigada. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao final de mais um episódio aqui do Amazônia Empreendedora. Quero agradecer aí o seu acompanhamento e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.